certo como eu te falo, podes me ouvir. Agora olha para o seu irmão que está aí do seu lado. Fala assim: meu irmão, Jesus, ele te ama. Jesus é especial demais, irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó: entenda como vencer os medos. É o tema da mensagem dessa manhã. O dicionário diz que o medo é um estado emocional, que a pessoa ela ingressa diante de um perigo iminente. Outro significado no dicionário pode ser um sentimento de ansiedade sem um fundamento. Sabe quando a pessoa fica com medo somente aqui, de situações que nunca aconteceram, mas que um dia você sentiu medo? Tem pessoas que... E a ansiedade, por que envolve a ansiedade? Porque a ansiedade, ela é uma agonia. No dicionário também diz que é uma agonia, um sentimento de agonia. Ela provoca uma agonia tanto física como psíquica. Ou seja, é uma perturbação para paralisar você, para perturbar você, para anestesiar você. Na ciência vai dizer que o medo, ele ajudou muitos seres humanos a enfrentar uma situação adversa, correr, fugir, e vai dar inúmeras outras explicações. Como nós de fato vencemos esse medo? Tem inúmeras maneiras, porque os medos são os mais diversos. Às vezes a pessoa está com medo de algo que é imaginário. Às vezes a pessoa está com medo de algo que de fato é algo aterrorizante, é um perigo iminente. Como a pessoa está no leito de enfermidade, foi diagnosticada câncer, o médico só deu 1 semana de vida para ela. A pessoa vai ficar com medo de algo real que está acontecendo com ela? Sim. Por quê? Porque ela está sendo consumida pelo câncer e o médico disse a ela: somente 1 semana você tem. Ainda assim, em Deus, nós podemos vencer. Ainda assim, em Deus, podemos ouvir essas palavras que são reais, que são verídicas, de uma situação real, e agir de uma maneira diferente, e se portar de uma maneira diferente, somente com Cristo. Lá fora, na PNL, em outras ciências, tem como você ressignificar aquela situação. Você vai imaginar coisas diferentes, e tem técnicas e ferramentas para você fazer isso. Só que em Jesus tudo é diferente. A sua base é uma base sólida, verídica e real. O diabo, ele não vai ficar te atormentando, e você não vai precisar ficar ressignificando usando aquela ferramenta continuamente. Quando você decide confiar nele diante daquela situação, quando você usa o medo a seu favor, quando você ouve o diagnóstico, o que é que algumas pessoas que nós conhecemos, que são apaixonadas por Jesus, faz? Se já era próximo de Jesus, ela fica ainda mais perto. Se ela já era apaixonada, se ela já orava, se ela já jejuava, ela vai jejuar muito mais, vai orar muito mais e vai clamar muito mais. Se ela já fazia, ela vai fazer muito mais. Quando a pessoa está com a fé alicerçada em Jesus, é assim que ela faz. Cada situação para ela é uma oportunidade de glorificá-lo. Cada situação é uma oportunidade de fazer algo novo, de viver algo novo. Porque por trás de todo medo, as pessoas vão encontrar uma oportunidade de glorificá-lo, de exaltá-lo, de mostrar em quem a sua fé está sendo confiada, em quem você está confiando. Mas Fred, eu entrei no ônibus, eu orei, eu falei com Deus, mas ainda assim aconteceu, eu fui assaltado. Mas eu confiei, Fred, eu continuei confiando, eu continuei acreditando. Louvado seja Deus. Porque é ainda assim que tem acontecido, como Daniel, que foi lançado na cova dos leões, que passou pelaquela situação, você também passou, e você ainda está vivo. Pô, Fred, roubaram meus bens, eu sei que, pô, rapaz, vai dar trabalho, nem paguei ainda o celular,
e tiraram de minhas mãos. Irmão, como é que nós vencemos o medo? Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que Abraão, ele sofreu na realidade, e sofria de medo. Ele tinha uma mulher linda e bela, que era Sara, que era Sarai, depois mudou para Sara. E antes que eles encontrassem um lugar, uma tenda, antes que eles estabelecessem um lugar, ele já estava sendo aterrorizado pelo medo e já tinha pedido a Sarai, sua esposa, para dizer que era irmã dele, para que ninguém o matasse. O medo de Abraão era verdade ou era algo imaginário? Era algo imaginário, irmão. Nem aconteceu ainda, ninguém o ameaçou, ninguém falou nada, simplesmente estava aqui, ó. Ele conhecia a Deus, nós sabíamos que ele tinha fé em Deus, que ele acreditava em Deus, mas ele sofria de medo. E não foi uma vez só que isso aconteceu. Outra vez, ele se estabelece num lugar, Faraó toma Sarai como esposa, ele dizendo que era irmã dele. Deus o livrou, chamou a atenção do Faraó e tudo mais, puniu eles. Depois de novo, a mesma coisa, ele continuou com medo, irmão. Sabe o que é isso? É o que nós temos que conviver, nós temos que aprender a lidar com isso e agir de maneira diferente e ter uma postura diferente. Imagine você ter alguém que você ama e você dá a essa pessoa porque você está com medo. Já pensou, irmão? Você dá seu filho por medo? Não, tome, pode levar. Como seria você? Como as pessoas te olhariam hoje? Como depois você se olharia depois dessa atitude? Depois de nós sabermos e vermos os resultados, as consequências, né, dos erros, das falhas que as pessoas cometem, nós começamos a ter uma postura diferente. Não, eu faria isso, mas na realidade você só vai saber de algumas situações vivenciando na prática. Você pode dizer, não, eu vou fazer assim, eu faço assim, se você nunca vivenciou, irmão. De fato, você pode até especular, mas na hora, você vai demonstrar em quem verdadeiramente a sua fé está alicerçada, no que verdadeiramente você crê, quando de fato a situação acontecer. Quando o endemoniado se manifestar em um lugar que só tem você de crente. E quando você coloca a mão, você sente aquela pressão, peso, e você nunca expulsou um demônio. Aí sim você vai ser confrontado. Você pode ler inúmeras teorias de como enfrentar, de como vencer. Eu vou falar isso, está repreendido, está amarrado, está queimado. E o diabo não sair, irmão. E na realidade, e às vezes até debochar de sua cara e dar risada. E aí, como é que age? Eu já vi tudo isso acontecer. Dá risada. O senhor está orando e... E aí, como é que se age? Assim como essas situações, tanto reais como verídicas, como imaginárias, todos nós sofremos e nós temos que aprender a lidar com elas. E temos que aprender a lidar rápido. E temos que agir de uma maneira diferente, baseado nas Sagradas Escrituras. Olha Gideão, Juízes 6. Nós sabemos que Gideão, ele era forte e valente, porque Deus disse que ele era forte e valente. Mas a atitude dele era de medo. Ele estava escondido dos midianitas, por quê? Porque saqueava o seu povo, porque roubava, porque fazia e praticava. Então ele estava atemorizado. Era um medo real? Era. Quem era o Deus a que ele servia? O Deus que fez os céus e a terra, que o via como um homem valente e corajoso, mas ele não se via desse jeito. Quando Deus foi falar com ele, quando Deus começou a conversar com Gideão, Gideão começou a mostrar o que estava aqui dentro. Minha casa é a menor das tribos. Minha casa é a menor da tribo. Eu sou o menor. Era como ele se via. Deus estava vindo um libertador, e é assim que Deus vê você. Quando Deus te planta em um lugar, Deus está vendo o que você pode fazer naquele lugar. Libertar, curar, salvar, trazer uma palavra de vida, levantar, fortalecer, restaurar os corações dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Deus sabe de tudo aquilo que Ele depositou em você, inclusive o Espírito dEle que está habitando em você. Deus, Ele já sabe disso. E por isso que muitas vezes, que inúmeras vezes, que várias vezes, Deus vai falar com você.
Quando você estiver desanimado, quando você estiver abatido, quando você não se der o devido valor, quando você se achar pequeno, quando você achar que não pode, que não consegue, que não dá, Deus, Ele sempre vai te animar. Deus, Ele vai usar o Espírito dEle, vai usar pessoas, vai usar situações. Deus, Ele sempre anuncia aos seus filhos o que eles são. Só que às vezes os seus filhos, eles decidem continuar com medo e aprisionados pelo medo, pelo receio, pela dúvida. O bom é que Abraão, ainda com esse medo, ele continuou caminhando e continuou acreditando em Deus, continuou crendo nas promessas. Só que esse medo também teve consequências. Aconteceu o mesmo com Isaac, a mesma coisa, seu filho. E é o que acontece às vezes com os pais e os filhos. Os pais cheios de medo de uma situação e outra, e o filho, às vezes até uma pessoa corajosa, ousada, e começa a receber as sementes dos pais de medo, de terror, de pavor, de desconfiança. Não confia em ninguém, ninguém é confiável, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E daqui a pouco uma criança que era corajosa, que era brincalhona, que tinha habilidade de falar com todo mundo, daqui a pouco é uma criança isolada, triste. Daqui a pouco é uma criança que não fala com ninguém, não se relaciona com ninguém, ou com pouquíssimas pessoas. Os pais transmitindo isso para os filhos. Isso acontece também. Aí nós lemos uma história. Eu gostaria de te convidar a ler uma história muito interessante, de alguém que procurava os problemas para resolver. Quando é algo que não se resolve, irmão, é um fato da vida, não é problema. Lembre-se disso. Se não tem como resolver, não é problema, é um fato da vida. Não tem como. Morreu, você orou, clamou, não ressuscitou. Aconteceu. É um fato. Mas a pessoa está ali, Deus está mandando você clamar, interceder. Os médicos estão dizendo, é a última semana, vão desligar os aparelhos, e Deus está dizendo para você, ora, clama, intercede. Filho, levanta de madrugada e começa a interceder. O diabo quer ceifar aquela vida, quer levar a alma dele, e você continua clamando, orando, intercedendo. Ainda que o diagnóstico médico seja o oposto, você continua fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Aí, de repente de Deus, um milagre acontece. Aquela pessoa é restaurada, aquela doença que ia levá-la à morte desapareceu. Aquela pessoa sai do leito de enfermidade e volta ao convívio público. Quantos casos como esse você já ouviu? Aqui nós já ouvimos casos como esse, de pessoas que estavam no leito de enfermidade, desenganadas pela medicina, e tiveram sua saúde restaurada, restabelecida. E aí? Como é que faz? Como é que a gente age nesse caso? Olha a história, olha essa história. O nosso Jesus, ele era perito em fazer isso. Onde é que tinha um problema, onde é que tinha uma situação complexa, problemática, que exigia um milagre, que exigia uma intervenção divina, que exigia um solucionador, que exigia que um filho de Deus, que alguém que tinha o Espírito de Deus, que alguém que é a casa e morada de Deus, fosse resolver aquela situação. Essa é uma das histórias. Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 26, é uma história famosa e conhecida de todos nós. Ela começa assim: e eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, fora da cidade, um certo homem. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, foi um certo homem que tinha uma legião de demônios. É assim que acontece e vai acontecer com você se você começar a usar a autoridade que Deus te deu. Os demônios vão vir até você, os lunáticos, os enfermos, para que você solucione o problema daquela vida, para que você declare agora o que é que vai acontecer, o que é que ele vai ter que fazer, qual é o próximo passo, qual é a próxima fase.
vai buscar de você uma resposta, uma palavra, vai buscar de você uma direção. O endemoniado, que ninguém queria por perto, que nenhuma corrente conseguia prender aquele rapaz. Aqui em Lucas diz 1, em Mateus diz 2. Aconteceu isso em uma outra história. É um erro, Fred? Não. Normalmente nos evangelhos você vai ver que eles chamam mais atenção de um caso específico em que aquela pessoa fez, como Bartimeu. Eram 2 cegos, mas só Bartimeu estava gritando, chamando atenção. Então tem um evangelho que fala só de Bartimeu, mas eram 2 cegos. E Jesus cura os 2. Mas Bartimeu estava chamando atenção, semelhante a esse. 2 endemoniados, possessos, um veio até Jesus. E olha o que acontece. Um certo homem que tinha demônios há muito tempo e não usava roupas. Ele tinha roupas, irmão, sim ou não? Não ouvi ainda. Ele tinha roupas? Mas nessa situação ele estava vestido? Nem habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. Esse homem habitava em casas? Morava no cemitério. Era a morada dele. Era onde ele morava. Era onde ele habitava. Imagine a situação, irmão. Você vê alguém que você ama morando no cemitério. E ninguém consegue resolver aquele problema. Ninguém. Você já tentou prender, já tentou colocar ele num lugar mais seguro, mas ele quebra tudo, despedaça tudo. Ninguém consegue suportar nem conter a sua força e o seu poder. E ele volta ao mesmo lugar, o cemitério. E diz assim: mas, vindo a Jesus, gritando, caiu diante dele e disse em alta voz: o que tenho eu para fazer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu suplico-te que não me atormentes. Imagina ele gritando nesse tom de voz. Você viu que eu aumentei um pouco o tom de voz? Imagina um endemoniado gritando, um possesso de uma legião de demônios. O seu mestre e os discípulos aqui ouvindo aqueles gritos. O que tenho nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Vamos ler essa passagem, essas palavras no Evangelho de Mateus. E ele suplicando. Olha como as coisas são, irmão. A quem não tem autoridade, o que é que o diabo fazia? Prendia ele, despedaçava tudo e rompia com todos os protocolos. O homem voltava ao mesmo lugar, os demônios o levavam a se ferirem, a se machucarem, a causarem danos a si mesmo. E Jesus chega ali para causar uma revolução naquele lugar, para promover uma mudança naquele lugar. É o que Deus espera de mim, de você. Quando chegar nos ambientes, transformar a atmosfera dos ambientes. Sabe quando você chegar num ambiente e a pessoa não querer que você saia porque ela está sentindo tanta paz com sua presença, porque ela está se sentindo tão feliz, tão alegre com sua presença. Não porque você é bonitinho, não porque você tem um sorriso, não porque você é carismático, e sim porque você carrega a presença dele e a presença dele transborda de você. Aí o endemoniado vem, começa a gritar, a suplicar. Enquanto a uns ele desobedecia, a outro ele está se prostrando, reconhecendo a autoridade, o domínio, o governo e pedindo: não faz isso não me tira daqui não. Gritando: não tira não. E Jesus perguntou-lhe dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. Por isso ele disse que o nome dele era Legião. E continua dizendo: e pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. Em outro evangelho, fora daquele território. E havia ali uma manada de muitos porcos pastando no monte. E pediram-lhe que lhes permitisse entrar neles. E ele
olhos permitiam. Ninguém via os demônios, ninguém via quem controlava aquele homem. As pessoas só viam o resultado. As pessoas só viam um homem quebrando algemas, despedaçando correntes. Um homem forte demais, que era aprisionado em um lugar e saía e ia ficar no sepulcro. Aí Jesus torna isso visível através dessa situação, mostrando que uma vida é mais importante. Apesar de que os porcos, economicamente, para aquelas pessoas, dava recursos, eles com certeza comercializavam, vendiam, faziam coisas com os porcos. Mas Jesus evidenciou quem estava no comando da vida daquele cidadão. Não foi uma negociação, foi uma ordem. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus já sabia de tudo, irmão. Jesus já sabia de cada palavra, de cada ação. Jesus já sabia. E Jesus já sabia o final, o resultado final do que iria acontecer. E olha o que acontece, irmão. Então os demônios, saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme para o lago e se afogaram. Jesus torna visível diante de todo mundo quem estava no comando da vida daquele homem. Não era o homem em si, ele não era esquizofrênico, ele não estava com juízo desequilibrado, não era só físico. Não era só físico, não era só uma questão física, era uma questão espiritual. E aqueles que os alimentavam, vendo o que havia acontecido, olha o que acontece: fugiram e foram anunciá-lo na cidade, nos campos. Então eles saíram para ver o que tinha acontecido e vieram a Jesus. E olha o que acontece. Cutuca essa pessoa e diz assim: olha o que acontece. E encontraram um homem de quem haviam saído os demônios, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com? Não ouvi? Eles ficaram com? Ficaram com medo. Foi o que aconteceu com eles. Eles ficaram aterrorizados. Mas o problema já tinha sido resolvido, irmão. Mas eles estavam aterrorizados. O causador do pânico já tinha ido embora, que eram os demônios. Aquela situação de pavor e de terror já tinha acabado. O ponto final Jesus já tinha colocado. Mas quando eles viram aquilo, eles ficaram com medo. Olharam para Jesus, viram aquele demônio, aquele endemoniado, que ninguém conseguia ajudar, que ninguém conseguia fazer nada por ele, aos pés de Jesus, sentado, vestido em perfeito juízo. Todo mundo ficou assombrado. Meu Deus, o que é isso? Todo mundo é tomado por um pânico. Só que a solução do problema estava ali, o Messias estava ali. Se lembra de Pedro? Pesca a noite inteira, não pegou nada. Jesus entra no barco, pede para que ele se afaste e manda ele lançar as redes. Quando Pedro colhe, o que acontece? Inúmeros peixes. Pedro se lança nos pés de Jesus e fica com medo e diz: eu sou um homem pecador. Reconhece a autoridade de Jesus, reconhece que ele é um pecador, mas fica com medo. Sabe, ele teve a atitude certa de reconhecer Jesus, mas ele teve medo. Quantas vezes você já se encontrou nessa situação? Quantas vezes você já simulou coisas, já pensou em coisas, já imaginou coisas que nunca aconteceram? Quantos problemas você já imaginou aqui? Quantos problemas você já viveu aqui? Quantos medos já te paralisou só aqui? Um medo imaginário. Ninguém está te ameaçando, ninguém está te dizendo uma palavra sequer. Mas o medo te paralisou. Quantas vezes isso já aconteceu com você?
Então toda a multidão da terra ao redor dos gadarenos pediu-lhe para que se afastassem deles, porque estavam tomados por grande temor. E entrando ele no barco, retornou. E olha o que acontece. E o homem de quem haviam saído os demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: retorna para a tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo seu caminho, obedeceu Jesus, publicando por toda a cidade Decápolis. Você vai ver em algumas traduções ou em outros evangelhos quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Como é que resolve esse problema, irmão? Desafiando eles, enfrentando eles. Como é que se resolve medos, irmão? Como é que se dissipa o medo? Entendendo qual é a causa do seu medo. Você está com medo de quê? Esse medo que você está sentindo é real ou é imaginário? E se você decidir confrontá-lo? O que é que você acha que acontece? Se você decidir usar a palavra de Deus em seu favor, o que é que você acha que acontece? Quando o diabo te atormentar com medo, com terror e pavor. Quando você ouvir notícias mais terríveis de algo terrível que vai acontecer, que não aconteceu, você só ouviu. Não tem nenhum laudo médico, não tem diagnóstico médico nenhum, você só ouviu. Alguém só disse. Quantas vezes alguém já falou algo e você aceitou aquelas palavras como verdade? Ficou com medo, mas aquelas palavras daquela pessoa nunca aconteceu e você sofreu de medo. Lembre das vezes que Deus queria te usar e você não quis ser usado. E você pensou, o que as pessoas poderiam falar, o que as pessoas iriam dizer. E você ficou paralisado. Quando o enfermo foi até você, contou do que estava sentindo, e o Espírito de Deus sacudiu o seu coração para que você impusesse as mãos, para que você orasse, para que você... E você foi paralisado por causa do medo. Isso é algo real que nós temos que viver no cotidiano. Quando você sai de casa, a função do diabo é fazer você sofrer. E como é que faz as pessoas sofrerem? Com medo, com ansiedade. Porque causam, irmãos, assim como diz no dicionário, assim como a psicologia explica, como a ciência explica, causa agonia, causa sofrimento físico e psíquico. Ou seja, você sai e ele está te fazendo sofrer. Você acha que ele fica feliz ou não? Fica, porque é o trabalho dele. De desestruturar, fazer você esquecer de quem você é, te impedir de usar a palavra de Deus em seu favor, que é a espada que o Espírito de Deus utiliza, a ferramenta que Deus utiliza para operar. Quantas inúmeras vezes você já saiu de casa com medo de ser assaltado, de roubado, de ser morto, de ser, talvez sequestrado não, porque a própria Bíblia diz que o rico normalmente ele corre risco, sofre até ameaças, mas o pobre não ouve ameaças. Quando não temos muito dinheiro, nós ficamos isentos e nem nos preocupamos em questão de sequestro. Alguém vai te sequestrar por quê? Qual motivo? Qual razão? Então é algo que nem para na nossa mente. Quando nós somos postos em situações de destaque, aí sim, esse medo e o diabo pode até te atacar com esse tipo de pensamento. Se você observar em cada fase da sua vida, ele vai tentar te paralisar de uma maneira. Aos solteiros, quando era solteiro, de uma maneira. Quando se casou, os solteiros, de outra forma. Sem ter filho, de uma maneira. Quando você teve filho, de outra forma. Sem ter um trabalho de um jeito, com um trabalho de outro jeito. Trabalhando sozinho de uma forma, trabalhando com um grupo de outra forma. Ele tenta aproveitar cada oportunidade para paralisar, para deter, para fazer você retroceder, para fazer você não acreditar, para fazer você não viver os sonhos, os projetos, os desígnios de Deus, que Deus estabeleceu, que Deus escreveu para você. Só que Jesus, ele está nos mostrando como é que se resolve. Enfrentando. Jesus tinha poder e autoridade para libertar aquele homem, tinha, então era isso que ele fazia. Jesus tinha poder e autoridade para curar, então ele curava. Jesus tinha poder e liberdade para libertar, então ele libertava.
sendo ameaçado pelos fariseus, Jesus continuou ou parou a sua caminhada? Continuou, ainda sendo ameaçado. Ah, Fred, mas ele era o Filho de Deus. Outros grandes homens também continuaram. Sabe Davi, aquele que matou Golias? Também teve medo quando Saul colocou milhares de pessoas para matar Davi. Aquele homem que enfrentou o gigante, que os milhares de milhares, soldados do exército, capitães, não quiseram enfrentar. Ele desceu, foi lá, enfrentou e matou. Agora ele ouviu que Saul estava ameaçando ele, estava querendo matar ele, ele ficou com medo. E aí? Ele foge para a terra dos filisteus. Chegando lá, o pessoal descobre que Davi está ali, leva Davi para o rei de Gate. E aí? Aí Davi fica com medo outra vez e se finge de louco para fugir. O poderoso Davi. Só que ele continuou, irmão. Essa é a diferença. Ele continuou perseverando. Ele continuou insistindo. O medo paralisou daquela vez, mas ele continuou, irmão. Pode ter paralisado ele daquela vez, mas de outra não paralisou, e ele continuou. Ele ouviu ameaças, ouviu perseguições, rumores de perseguições, e foi perseguido de forma real. Se escondeu numa caverna e continuou, irmão. Continuou seguindo. Recebeu o abrigo de uns sacerdotes, e aquele sacerdote e toda a equipe dele que agrupou, que acolheu Davi, que alimentou Davi, todo mundo morreu. Saul mandou matar todo mundo, nem respeitou, irmão. Que eram sacerdotes, nem respeitou. Davi continuou, seguindo firme, enfrentando os medos, as dúvidas, as incertezas da vida. Às vezes acertou, às vezes errou, continuou. Por isso o nome dele foi ecoado para se tornar rei. Rei em Hebrom primeiro, depois rei de todo Israel. Porque ele continuou seguindo firme, porque ele continuou perseverando. Foi por isso. Pedro, corajoso, ousado, nós já ouvimos inúmeras vezes dos medos que ele teve, das dúvidas, até no momento crucial, irmão, de Jesus. Pedro ficou com medo de ser identificado e ser espancado como Jesus estava sendo espancado. E quantas inúmeras vezes nós já agimos desse jeito, dessa forma? Ficamos com medo de mostrar que somos cristãos, ficamos com medo de orar, ficamos com medo e receio de dizer que nós somos crentes. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Eu tenho certeza que já aconteceu. Acontece com todo mundo. A diferença é como você reage àquilo depois. É se você vai ser paralisado, detido pelo medo, assombrado pela dúvida, ou você vai resolver aquela situação. Você vai responsabilizar outra pessoa porque você está parado, ou você vai assumir a responsabilidade daquilo que foi dado a você para fazer, para ser. É para ser uma mãe, então seja uma mãe espetacular para o seu filho, para sua filha. Faz eles serem desbravadores, crianças corajosas, ousadas, que precisa respeitar as pessoas, mas que precisa viver a vida, que precisa aprender a se relacionar com as pessoas, e só aprende se relacionando. Era algo interessante que meu pai, ele fazia sempre, desde criança. Onde a gente chegava, e eu só descobri isso hoje, que ele estava treinando a gente, depois de velho, depois de ser exposto a alguns treinamentos e alguns livros. Desde criança, onde a gente chegava, ele fala com todo mundo. A gente querendo brincar, primeiro você fala com todo mundo, depois você brinca. Onde chegava, você já falou com fulano, você não falou, não vi você falando, vá, fala com todo mundo, depois vem brincar. Sempre ele fazia isso, sempre. Todo lugar onde a gente chegava, ele sempre condicionava a gente a aprender isso. Então hoje fica fácil fazer isso. Por quê? Porque um dia ele fez por mim. Se eu faço isso por Joaquim, Joaquim vai ter essa mesma facilidade. Se meu pai me super protegesse, me impedisse de me relacionar com as pessoas,
ele super me protegesse, me impedisse de ir aos lugares. Desde os menos de 15 anos, minha avó me mandava ir para o banco resolver situações para ela. Tinha pessoas mais velhas, tinha meus tios, fez a mesma coisa com minha irmã, fez a mesma coisa comigo. Vai, faz isso. Vai, faz isso. Vai, faz isso. Eu achava engraçado que quando eu queria ir para algum lugar, ela dizia não, que você ainda é pequeno. Eu falava, pô, eu posso ir na cidade, eu posso resolver situações no banco, eu posso fazer isso. Eu pensava, né? Falei, pô, e agora eu estou pedindo para ir ali, eu não posso? Que eu sou uma criança? Falei, rapaz. Aí uma vez ela falou algo comigo que eu não gostei. Aí eu respondi ela. Aí meu pai ficou sabendo. Meu pai me chamou a atenção, mandou pedir desculpa a ela. Um dia eu vi minhas tias, meu pai, numa desavença. Eu ia me envolver numa desavença e tal. Eu disse assim, não se meta. Ela é minha irmã. Sua tia, respeite ela. Em outras palavras, respeite. Porque ela tem autoridade sobre a sua vida. E quando você falar, fale com respeito. Não nesse tom, mas num tom de pai. Falei, parei. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Na hora a gente fica chateado, aborrecido, querendo falar, querendo dizer. Mas naquele momento ele estava me ensinando a respeitar a autoridade. E foi assim em vários lugares, em várias situações. Então fica fácil para mim quando eu chego nos lugares respeitar a autoridade. Por quê? Porque eu aprendi isso. Então quando nós fazemos isso com os nossos filhos, eles vão se relacionar melhor com as pessoas. Eles não vão ficar com medo de tudo, nem de todas as coisas. Não vão ficar com medo de viver a vida. E é isso que acontece com alguns filhos. Os pais super protegem e os filhos deixam de desfrutar a vida. Deixam até de ter prazer em servir ao Senhor. Por quê? Porque os pais ficam com medo, receio, dúvida, ou falam várias coisas, aterrorizam o filho, a filha fica cheia de medo, cheio de receio. E termina não sendo tão prazeroso vir à casa do Senhor. Mas se eu chego em casa mais feliz do que como eu saí. Imagine, eu saio de casa triste. Imagine, preocupado com as contas que precisam ser pagadas. Pense comigo. Pense comigo, Lenira. A senhora sai de casa. Meu Deus, tem uma conta de 10 mil reais. Hein, Lenira? De onde é que eu vou tirar esse dinheiro? E agora? E seu filho vê você saindo assim. E seu filho sabe que você tem uma dívida que precisa pagar ela. Aí você vai para a igreja. Quando volta, você volta feliz. Você volta alegre. Como é que seu filho vai olhar você? Para onde é que meu pai foi? Por que meu pai está tão feliz? Pô, ele saiu daqui preocupado e agora está feliz. Pai, conseguiu dinheiro? Ainda não, filho, mas eu vou conseguir. Já resolveu aquela situação? Não, mas vou resolver. Deus vai me dar a direção. Já sei o que fazer. Vou perguntar a Deus e Deus vai me dar a direção e eu vou resolver. Como eu vou pagar essa dívida? Posso não ter um centavo, mas Deus vai me dar a solução e você vai ver como o nosso Deus é grande e poderoso. Às vezes nós perdemos essas oportunidades. Quando nós começamos a ver a vida de uma maneira diferente, na ótica de Deus, através da sua palavra, os problemas você começa a ver oportunidade. Sabe aqueles problemas que ninguém quer fugir? No trabalho, imagine, nas empresas. Quem você acha que ganha mais? Aquele que foge do problema ou aquele que resolve? Aquele que as pessoas pedem ajuda e nunca pode, nunca dá, nunca ousa fazer algo diferente? Ou aquele que sempre ousa, faz o seu trabalho e ainda ajuda as outras pessoas? Quem é que vai ser promovido, hein? Quem que vai ser reconhecido? Se no mundo empresarial acontece isso, imagine no mundo do espírito. Se o diabo vê você ousando,
acreditando. Você está jejuando, você está consagrando. O pau está quebrando, irmão. Sua vida não tem nada, quase nada ajustado. As promessas ainda não se concretizaram. Houve uma desavença na sua casa que você precisa resolver. Seu filho, você gostaria de chamar a atenção dele acerca de uma situação, ou sua filha, e você ainda não resolveu, ainda não solucionou. E você continua orando e jejuando. Deus me dá sabedoria. Deus me dá sabedoria, me dá entendimento para resolver. Deixa eu falar aos pais algo que eu aprendi de alguém e comecei a ver meus pais de uma maneira diferente. Um dia uma pessoa me disse, eu ouvi aquilo e absorvi aquele aprendizado. Falou assim: pai não precisa de permissão para ser pai. Lembre-se disso. Pai não precisa de permissão para ser pai. Seja o pai, seja a mãe. Você não precisa da autorização nem da permissão do seu filho para ser a mãe dele nem o pai dele. Use a autoridade que Deus te deu. Seu pai te deve alguma coisa? Seu pai não te deve nada, irmão. Seus pais não te devem nada, absolutamente nada. Sabe o que você é quem é por causa dos seus pais. Você nasceu por causa deles. Seus pais não te devem nada. Mas Fred, meus pais foram assim, foram desse jeito. A Bíblia diz para você honrar seus pais. E quando você internaliza, meus pais não me devem nada. Meus pais me permitiram viver. Olha que coisa extraordinária. Pô, mas meus pais erraram, Fred, feio comigo. Meus pais me deram adoção. Eu fui criado por outra família. Fred, isso aconteceu, assim aconteceu. Pô, Fred, eu sei que é difícil. Ame seus pais, perdoe eles pelos seus erros. Mas não guarde no seu coração que seus pais te devem alguma coisa, porque não deve nada, você vive melhor, irmão. Eles são seus pais, eles não precisam de permissão para dizer a você o que eles querem dizer. Ainda que você ache que é um desaforo, eles são seus pais, irmão. Eles são seus pais. Se você guardou em algum momento o ressentimento deles por causa de alguma palavra, de algo que ele fez, então essa é a manhã de dizer: Deus, eu perdoo meus pais porque um dia eu me senti abandonado, desprezado, ferido, frustrado. Eu vi que meus pais eram maus, que isso ou que aquilo. Mas na realidade eu estou vivo por causa deles. Eu só existo por causa deles. Só isso já é motivo suficiente para amar seus pais. Só isso já é motivo suficiente para honrar seus pais. Você está vivo. Sabe o que é isso? Você está vivo. Quem foi que te gerou? Seus pais. E até isso, às vezes, os pais têm medo de ser. Olha Eli. Eli teve medo dos seus filhos. Seus filhos eram maus. Eli não falou com seus filhos, não chamou a atenção. Deus chamou a atenção de Eli, mas Eli não chamou a atenção. Ele teve mais receio de falar com seus filhos do que com Deus. Aí ele viu os 2 filhos dele serem mortos por responsabilidade dele. A responsabilidade recaiu sobre ele. Quando ele ouviu a notícia, ele cai, quebra o pescoço e morre também. Sabe o que é isso? É levar a sério de verdade quem você é, o que você tem que fazer, o que você tem que resolver. Você pode resolver agora? Resolve. Não deixe o problema crescer não, porque se crescer para resolver, irmão, vai dar trabalho. É uma conversa, resolve com a conversa. Resolve. Normalmente resolve-se assim. Às vezes com 2, com 3, às vezes com um castigo, com outro. Às vezes em outras situações, com os pais, às vezes no trabalho, às vezes aqui na igreja, você está em desavença com algum irmão. E você tem medo de deixar chegar a ele. Porque você imaginou várias coisas, pensou em várias coisas. Você pensou. E está sofrendo por causa disso. A ansiedade te atormenta, o diabo vai lá e te atormenta com medo, com ansiedade. E fica te gerando muito sofrimento. Tanto físico, porque a ansiedade provoca isso. Consequências físicas e mentais. Agora, quando nós decidimos, não, irmão, me feriu. Pô, Rosa foi dura comigo. Todo mundo sabe o quão doce Rosa é. Pô, Rosa foi dura comigo. Rapaz, eu falo com ela ou não? Rapaz, eu preciso resolver isso.
Fala, Deus. Deus está dizendo, vai lá e fala com ela. Conversa, tenta entender a situação. Veja o que foi que aconteceu, por que ela falou desse jeito. Aí você vai, fala, conversa. E às vezes até, pô, minha irmã, eu tava com ódio de você, porque você falou isso, eu tava pensando já isso. Mas eu entendi que você falou áspero comigo porque era necessário falar. Agora eu entendi. Aí você resolve uma situação, como tem que ser resolvido? Com conversa. Vários problemas podem ser resolvidos desse jeito. Em casa, no trabalho, aqui no ministério. Em qualquer outro lugar onde você estiver. Se não pode ser resolvido, não é problema, é fato da vida. É fato. Você não pode resolver, você não pode mudar. Eu posso mudar Beatriz? Não posso. Eu não posso mudar Beatriz. Quem pode é Deus. Mas eu não posso mudá-la. Você não pode mudar ninguém. Você não tem capacidade para isso. Entenda. Quando a gente entende que a gente não pode mudar ninguém, a gente para de querer ficar mudando as pessoas e querer que as pessoas sejam do nosso jeito, da nossa maneira, que falem da forma como a gente fala, ou de uma forma que agrade a gente. Às vezes a forma como o Júnior fala é a forma que completa a instrução. Irmão, vem cá. Ó, tá acontecendo isso, assim. Verdade. Mas quem é ele para me dizer alguma coisa? Aí o diabo faz isso. Quem é ele para me dizer alguma coisa? O irmão está te ajudando. Quantas vezes acontece ruído na comunicação por causa disso? Porque o diabo se interfere. O irmão foi claro, o irmão foi objetivo, o irmão foi assertivo e teve assertividade. E no decorrer da trajetória o diabo enche seu coração de ódio, raiva. A palavra tem uma solução para isso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque o medo torna as pessoas agressivas também. Você já viu uma pessoa com medo de falar em público? Ou de ser fotografada, ou de ser filmada? Como ela fica agressiva quando você convida ela para fazer algo? As pessoas ficam agressivas em extremo. E é algo que parece ser simples, algo que falar em público, que beneficia as pessoas, que abençoa as pessoas, que ajuda as pessoas, que fortalece as pessoas. Mas ela não quer fazer. Ainda cheio de sabedoria, cheio de entendimento, cheio de conhecimento. Por quê? Porque tem medo de falar em público. Porque tem receio de falar com o irmão. Porque tem receio de chegar ali e dizer ao irmão, irmão, cuidado com isso. O irmão, Deus ele te deu, usa o que Deus te deu. Deus mandou te dar esse recado. Mas irmão, me explica aí. Rapaz, Deus não mandou explicar não, Deus só disse isso. Usa o que Ele te deu. Uma palavra pode salvar uma vida, pode levantar um ministério, pode levar uma pessoa a começar a pedir a Deus: aviva os dons, aviva os talentos que o Senhor me deu. Senhor, me torna mais apaixonado por Ti. Senhor, me faz desejar mais a Tua presença. Uma palavra, porque você ousou vencer o medo, porque você ousou vencer a dúvida que estava no seu coração. Sabe o receio de orar? Quando Deus traz o enfermo, você diz: mas quem sou eu para orar para o enfermo? Quem sou eu? Imagine um endemoniado vai a Jesuíno. Jesuíno é novo aqui na igreja, aceitou o Senhor Jesus. Seria fácil, Jesuíno, expulsar um demônio novo convertido? Não seria. Não seria. Ele pode não ter enfrentado de uma forma: meu Deus, eu sou novo, nunca expulsei, nem sei como é que eu faço. Meu Deus, sai daqui. Outras oportunidades vão vir, outras situações vão acontecer, para que você vença o medo, para que você vença as suas dúvidas, para que você seja quem Deus quer que você seja, para que a senhora faça, Rosa, aquilo que Deus quer que a senhora faça. E a senhora vai fazer. Deus conta comigo e com você, irmão, para edificar a igreja, para fortalecer as pessoas.
Se a gente, sabe, Jesus, ele saiu de um lugar, pegou o barquinho, enfrentou tempestade para chegar num país, sabendo que depois as pessoas iam pedir a ele para sair de lá. Imagine, você vai para um lugar, você liberta, você faz o bem, e aquela população te faz um convite: sai daqui. Com todo respeito, a Bíblia diz que eles suplicaram, eles rogaram a Jesus. Eles não ordenaram, não gritaram, eles rogaram. Eles falaram com humildade: Senhor, sai daqui. Só que aquele homem, quando saiu de lá, ele começou a anunciar a palavra. As pessoas começaram a ver, as pessoas começaram a ouvir aquelas palavras daquele homem, olhavam para ele e via aquele endemoniado, aquele que andava nu, é ele mesmo. Fulano, Domingas, é ele mesmo, Domingas. Domingas, é ele. Meu Deus, olha como ele está falando. Quem foi que libertou esse homem? Foi Jesus. Aí da próxima vez, quando Jesus volta para aquele lugar, uma multidão está esperando ele. Por quê, irmão? Uma pessoa liberta, 2 pessoas na realidade, foram 2 endemoniados, mas a história relata mais, chama mais atenção de um que foi até ele. O homem ouve uma palavra de Jesus, vai e fala aos seus, com grandes coisas Deus fez na sua vida. O homem vai e começa a falar, e começa a liberar a palavra, vai em várias cidades e começa a falar: Jesus fez isso por mim, eu era assim, era um endemoniado, era possesso, legião de demônios habitava em mim, andava nos sepulcros, me cortava, me feria, me machucava, mas Jesus me libertou, eu só andava nu. E as pessoas iam confirmar: rapaz, ele era forte demais, quebrava cadeias, as correntes eram como se fosse nada diante dele, ele era muito forte, poderoso. Aí uma multidão vem até Jesus porque um homem decidiu obedecer. Imagine o que Deus pode fazer através da sua vida. Há quanto tempo você foi liberto por Ele? Há quanto tempo Deus tem te convidado a cumprir o seu chamado, a falar do amor dEle, a libertar, a orar, ou simplesmente ser um testemunho vivo, a decidir a fazer da palavra dEle o seu manual? Sabe, você não vai conseguir mudar sozinho, mas com Ele você consegue. Você pode ajustar algumas coisas, mas mudar de forma poderosa e sobrenatural aqui, irmão, só Ele faz. Só Ele. Uma mudança poderosa, extraordinária, só Ele faz. Só Ele. Só Ele. E como é que eu consigo, Fred? Jesus está no céu e eu aqui na terra. Ele deixou a palavra dele. A palavra dele diz que Ele te deu um espírito de poder, de amor, de domínio próprio, não um espírito de medo. A palavra dele diz que Ele vai estar com você por onde você andar. A palavra dele diz, por quê, Fred? A palavra dele diz: mas essa palavra foi para Josué, essa palavra foi para fulano, essa palavra... São promessas que foram deixadas para mim e para você tomar posse delas e lutar por elas e viver elas. É o que a palavra de Deus faz. Se eu mentir, e a palavra de Deus diz que o próprio Jesus, ele fala em João capítulo 8 que o diabo criou a mentira, ele é o pai da mentira. Aí você descobre isso. Deus, eu minto toda hora, o tempo inteiro, eu estou contando uma mentira e acho até engraçado. Isso já me governa, me domina. O Senhor me ajuda. Sabe, Davi, quando estava sendo exaltado por Deus, como Deus estava ministrando, Davi falou: Senhor, não deixa que o orgulho, a soberba me governem. E não governou ele. Olha como Davi tratava as pessoas. Ele errou, irmão, falhou. Só que ele vivia para agradar a Ele. E se nós decidimos fazer isso, a nossa vida vai ser diferente. A nossa história vai ser diferente, não só a nossa, a vida das pessoas que Deus vai enviar. Deus vai nos enviar. Deus, Ele não quer só você aqui. Aqui você é fortalecido, é alimentado, tem comunhão com os irmãos, edifica a igreja, usa os dons, os talentos que Deus te deu para edificar pessoas. Lá fora existem milhões de pessoas
que precisam daquilo que está dentro de você. Ou uma pessoa. Como Deus vai fazer, o que Deus vai fazer, eu não sei. Só deixa Ele fazer. Só deixa Ele ter liberdade de te usar para fazer a diferença na vida das pessoas, para demonstrar o amor, para ser mais gentil, para ter compaixão, para ter misericórdia das pessoas, para não mais ficar julgando de forma como os fariseus julgavam, sem misericórdia, irmão. Eram assim os fariseus. E Jesus dizia para eles: se vocês soubessem o que é misericórdia quer e não sacrifícios, se vocês soubessem, cheio de conhecimento, cheio de instrução, sem misericórdia. Acontece isso também no nosso meio. Só que Jesus, Ele mostrou o oposto. Jesus, Ele amava e disse para nós amarmos os nossos inimigos. Jesus, Ele nos deu uma conduta. Sabe, o verdadeiro amor lança fora o medo. Sabe o que é isso? Se eu tenho medo de Júnior, levanta aí, Júnior. Olha que homem forte, grandão. Rapaz, aquele homem é grande. Vou falar nada dele. Aí o Espírito de Deus está. Vai lá e dá um abraço nele. Diz a ele que ele se sinta abraçado por mim. Eu ouvi isso uma vez, irmão, numa congregação. Eu fiz um pedido a Deus. E quando chega num lugar, levanta aí, Júnior. O pastor mandou subir no altar. O cara me abraçou e falou: Deus mandou você se sentir abraçado por Ele. Sinto o abraço dele. E começou a ministrar outras coisas. Aquilo mudou a minha manhã, irmão. Aquilo mudou o meu dia. E hoje eu estou falando para vocês, depois de anos terem acontecido isso. Uma atitude, uma postura. Eu te convido a se colocar de pé nesse momento.